Fala pessoal, tudo certo com vocês? Tudo beleza? Cara, hoje a gente vai falar sobre algo um pouco diferente, mas que pode ajudar muito na tua vida, porque eu tô passando exatamente agora, acabei de mandar um e-mail agora para resolver esse problema e talvez isso te ajude muito, porque tem muito a ver com o seu dinheiro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direito do consumidor e, cara, eu sei que não tem nada a ver com exército, mas pode ter muito a ver, porque eu tô tendo problema com a minha faculdade, talvez você vá fazer faculdade, você vá fazer outro tipo de contrato de prestação de serviço de educação, tipo cursinho e tudo mais. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou explicar a minha história e depois eu vou explicar os conceitos por trás de como que eu quero resolver esse problema. Eu vim de uma outra instituição, eu faço direito há um tempo e eu estou no sétimo período hoje. Como vocês sabem, eu fui transferido de Manaus para Blumenau pelo Exército, o Exército me transferiu e ao chegar aqui eu tive que tentar um jeito de continuar meus estudos. Eu estava numa determinada instituição lá e tinha que vir para alguma determinada instituição aqui. Beleza? Até aí tudo certo, tudo beleza. Chegando aqui, mandei, só tem duas instituições privadas aqui que ofertam direito e mandei meu currículo, né, vamos dizer assim, a minha grade, tudo que eu tinha feito, as minhas emendas das matérias que eu tinha realizado lá com o meu histórico na outra instituição. Mandei para essa aprovou várias matérias, eu fiquei dispensado e consegui continuar meus estudos a partir do sétimo semestre. Ou seja, para eles, eu estou no sétimo semestre, o que é bom porque na minha outra instituição também estava, então na bucha eu continuei igual. Só que do sétimo, oitavo, nono e décimo semestre deles aqui, eu já realizei algumas matérias, entendeu? Porque é diferente, cada grade curricular tem um jeito diferente. É bom até para você que quer fazer faculdade já entender um pouco disso. Então eu já tinha realizado algumas matérias. Por exemplo, a minha turma, esse semestre, está fazendo Direito Processual Penal e mais duas matérias. Direito Processual Penal, eu já tinha feito todas as matérias de Direito Processual Penal lá na minha outra instituição. Porém, aqui, a minha turma, que eu fui encaixado no sétimo semestre, ela já tinha feito Direito Processual do Trabalho. E eu ainda não tinha feito. Então, o que eu fiz? Sendo dispensado de Direito Processual Penal, eu fiquei só com duas matérias ao invés de três. Confere? Até aí tudo bem. Ficando apenas com duas matérias, vou tentar incluir alguma que ficou para trás. Alguma matéria em que eu não estava matriculado. Fui lá e adicionei Direito Processual do Trabalho, via que se encaixava nos horários, nos dias e tudo mais. Pô, show de bola, já vou matar Direito Processual do Trabalho, que para mim ficou para trás. Beleza. Me deparei agora com um boleto com o valor, o dobro do valor. Só que aí que tá, aqui nessa instituição, por algum motivo, eles começam a cobrar apenas a partir do mês 4, não do primeiro mês. Então, até então, eu não sabia que essa matéria iria sendo cobrada adicional. Entrei em contato, as pessoas não resolviam, não conseguiam entender o porquê. Diziam, não, é porque foi adicionada a matéria. Eu sei que foi adicionada a matéria, só que eu fui dispensado de uma matéria também. Eu estou contratando 3 unidades curriculares, eu quero que se mantenha 3 unidades curriculares. Vocês têm que cobrar 3, não 4 unidades curriculares. Entenderam até aí? É que tá. E ainda o valor fica totalmente desproporcional, né? Não tô nem entrando nesse detalhe de que a mensalidade está vindo o dobro do valor, praticamente. Sendo que só adicionou uma matéria de 3. Até aí, beleza, vocês estão pegando o fio da meada. Aí, conversa vai, conversa vem, entrei em vídeo chamada com um especializado e aqui vai a primeira dica. Se você não consegue salvar, você sempre tem que salvar a sua conversa, o seu atendimento de alguma forma. Você tem que gravar de algum jeito. Geralmente o atendimento é por e-mail ou pelo WhatsApp, você consegue gravar, você consegue bater print, mostrar qual é o número que você está conversando, que é o WhatsApp da instituição e tudo mais. Aí beleza, você já consegue gravar. Porém, essa instituição, ela tem o costume de botar, sempre quando o negócio for mais sério, fazer videochamada. E eu, talvez não seja nenhuma maldade, mas eu fico maldando as coisas. Eu digo, opa, já fui muito passado para trás por instituição grande, principalmente faculdade. Fui lá e gravei a tela. Então hoje eu tenho todos os atendimentos gravados. Então aqui vai a primeira dica. Sempre grave tudo. Grave mensagem, grave telefonema, tente conversar por e-mail, por escrito, não por áudio, entendeu? Que aí você consegue ter mais provas. E eu vou chegar no ponto do porquê que isso é importante. Aí, conversando com um financeiro especializado, né, na esperança de que eles iam entender que eles estavam me cobrando errado, que eles tinham que cobrar somente 3 unidades, eles me falaram o seguinte, chegou à seguinte conclusão, depois de muito tempo pensando o que podia ser. Eles entenderam o que era. Gabriel, é o seguinte, você, quando é encaixado numa turma, ou seja, no sétimo período, você contrata o combo.
Ou seja, você está sendo encaixado naquele combo de matérias, que no meu caso é estágio, core currículo e direito processual penal. Ao você incluir direito processual do trabalho, você paga adicional. Aí eu voltei a indagar, tá, mas eu tirei direito processual penal. Daí assim, sim, só que mesmo se você fosse dispensado não só de uma, mas de duas, mesmo se você fosse dispensado de quase tudo, você ainda assim pagaria o valor todo, porque você contrata o combo e só tem um. Daí eu assim, tá, mas então quer dizer que quando eu sou dispensado, eu pago. E ao precisar de adaptação de uma matéria que ficou para trás, porque eu vim de outra instituição, vocês me aceitaram, eu pago também e pago quase o dobro. Aí ela, sim, porque aqui a gente trabalha assim, tá no contrato. E daí vem o melhor ponto, né? Está no contrato. Tipo, não tá, claro, no contrato, mas vamos dizer que estivesse, tá bom? Vamos dizer que estivesse. Tá no contrato. Que ao contratar, você contrata por combo, mas ao precisar de adaptação, ou se caso você reprovou em alguma matéria, você vai incluir essa matéria pagando a mais. Deu, opa, existe então, eu falei isso para ela, existe então um desequilíbrio contratual, porque a parte mais forte, que é a instituição, não é o CPF, é o CNPJ, eles têm muito mais dinheiro, eles têm muito mais força, ou seja, a parte mais forte escreve um contrato, porque eu não pude participar de nem nada na criação daquele contrato, então a gente chama esse contrato de contrato de adesão, onde eu não participo da construção daquelas cláusulas, entendeu? Então é um pouco mais fácil, vamos dizer assim, de anular algumas cláusulas, inclusive essa. Eu digo assim, opa, então quer dizer que em um contrato de adesão, você está me dizendo que há um total desequilíbrio e que beneficia a parte mais forte, ou seja, a parte que escreveu o contrato. Porque se eu fui dispensado da matéria, eu sou obrigado a pagá-la. Mas se eu tiver que contratar ela porque ela ficou para trás, eu também sou obrigado a pagá-la. Então, quer dizer, a instituição só ganha e eu só perco. Isso a gente chama de desequilíbrio contratual. Então, quando a gente tem um desequilíbrio contratual, a gente pode pedir para o judiciário reequilibrar, certo? E ao pedir para reequilibrar, o judiciário ele pode anular determinada cláusula e anulando determinada cláusula, o contrato fica outro, confere? Vai ficar de outro jeito. Então, o que eu espero aqui agora? Quando eu falei isso, daí o tom mudou um pouco, porque até então ela deu até uma zoada com a minha cara, talvez. Eu me senti um pouco ofendido, mas dane-se também é o que eu sinto, né? Mas a questão é que, tipo assim, ela, inclusive, geralmente, estudantes de direito leem o contrato. Deu, pô, tá de sacanagem, tá dizendo que eu não li o contrato, tá de brincadeira com a minha cara, né? Aí quando eu meti essa, quando eu falei que tá em total desequilíbrio o contrato. Isso que ela não sabe que eu tava gravando a chamada, né? Tá em total desequilíbrio o contrato. O contrato tá beneficiando a parte mais forte, a parte que escreveu o contrato. Ou seja, vocês vão cobrar quando dispensa e vão cobrar quando eu precisar adaptar ela. Ou seja, eu só perco. A parte mais fraca só perde. Então ela entendeu onde eu queria chegar, porque no final eu ainda falei assim, ó, só quero daí no final, depois de eu ter falado isso, eu disse, pô, então só quero uma resposta. Não tem outro jeito de eu conseguir sanar esse problema. Eu vou ser, segundo a instituição, eu sou obrigado a pagar esse valor. Aí ela, então, aqui não, mas não sei se resolve. Converse com o seu coordenador. Então agora eu estou na minha última esperança, eu estou buscando todas as vias administrativas, vamos chamar assim, todas as vias administrativas, onde eu mandei um e-mail para o meu coordenador para falar com ele, dizendo, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, expliquei para ele que nesse caso específico o contrato está em desequilíbrio e ainda falei um pouco mais ali, disse assim, ó, eu sou militar, cara, eu vim de uma outra cidade, eu fui obrigado a vir, a União me transferiu, por interesse da União, minha transferência foi por interesse da União. Ou seja, eu não tô aqui porque quero, não vim de uma outra instituição porque eu não gostava da instituição que eu tava. E isso não é desculpa, mas é só para ver se ele tem um que a mais ali para me ajudar, entendeu? Quem sabe ali ele gaste uma energia a mais, converse com quem tem que conversar. A princípio esse coordenador já me ajudou outras vezes, eu acredito que ele parece ser um bom cara, talvez ele resolva, mas se não resolver,
Por que eu fiz esse vídeo, Gabriel? Para desabafar? Não, jamais, cara. Jamais desabafaria esse tipo de coisa. Mas para ensinar vocês que, primeiro, você tem que gravar tudo que você fala. Por exemplo, a minha mensagem para o coordenador foi por e-mail. Eu mandei para ele no WhatsApp, só que eu mandei por e-mail a mensagem formal. Eu grave tudo, deixe tudo gravado. Saiba que existem sim desequilíbrios contratuais e isso você tem que ficar ligado. Pô, se você percebe que a instituição que você contratou só ganha e nunca perde, ou seja, pô, então se eu contratar desse jeito, eu perco. E se for mas se for pro outro lado, aí a regra muda, entendeu? Ou seja, aqui a regra tá mudando. Se for para beneficiar a instituição, a regra é combo. Mas se for para me beneficiar, não, daí tu tem que contratar individual. Pô, ou seja, a regra muda dependendo de quem é a parte favorecida, entendeu? Então isso a gente chama de desequilíbrio contratual. E onde você vê muito desequilíbrio contratual? Em contratos que chamamos de adesão, ou seja, contratos onde, por exemplo, a Vivo vai lá, faz o seu contrato inteiro para você contratar um plano lá, e você consegue mudar aquela cláusula, você consegue dizer, pô, esse artigo 2º aqui eu não concordo não. Aí a Vivo vai lá dizer, não, então beleza, então vou abrir mão do artigo 2º aqui do nosso contrato. Por exemplo, isso você consegue fazer se você fizer um contrato comigo, ou seja, 2 CPF aqui discutindo, eu vou comprar uma fazenda porteira fechada. Aí eu digo, pô, é porteira fechada, beleza, mas os cavalos não ficam. Aí é um exemplo, tá? Um exemplo bem esdrúxulo. Os cavalos eu vou levar. É porteira fechada menos os cavalos. Daí o cara diz assim, pô, então beleza, então a gente tira essa cláusula aí dos cavalos. É porteira fechada, mas vamos adicionar na cláusula, exceto os cavalos. Porém, tu não vai me pagar em 3 vezes, tu vai me pagar em 2. Daí, beleza? Ou seja, tem um equilíbrio contratual, onde eu cedo de um lado, você cede de outro. A gente discute como vai ser escrito esse contrato. Agora, o contrato de adesão, não. O contrato de adesão, para eu ter aquele serviço, que só ele pode me dar, ou alguma outra instituição, mas a princípio só ele pode me dar. Para eu ter aquele serviço, eu sou obrigado a aceitar todo o contrato. Não existe discussão. Ó, queres, queres. Não queres, te arranca. Como diz o manezinho da ilha, né? Queres, não queres, te arranca. Então, esse é o contrato de adesão. Beleza, pessoal? Ensinando um pouquinho para vocês de direito do consumidor que, pô, isso aqui é pra vida, rapaziada. Isso aqui é pra vida. E tudo tá gravado, obviamente. Se no futuro eu espero não precisar, realmente, eu de verdade quero resolver, porque eu só quero concluir minha faculdade. Se eu tiver que ir para a justiça, vai levar um tempinho, e aí vai me atrasar, e todo o meu plano já muda, e a vida é isso aqui, né, cara? Altos e baixos, e eu não tô muito afim de ir para baixo agora, não, quero ir para cima. Tô tempão estudando, fazendo direito, querendo concluir essa faculdade, para poder mudar de vida. Pô, vi um monte de gente fazendo tecnólogo, saindo para outros concursos, eu mantive no meu planejamento de fazer direito, para sair para advogar e tal. Cara, a última coisa que eu quero é não conseguir concluir a faculdade. Aí vai ser todo o dinheiro que eu joguei até agora na faculdade, eu vou ter jogado fora, entendeu? E isso é um puta problema. E claro, se eu continuar pagando assim, eu vou ter que concluir em 2 anos os combos, porque eu não vou ter dinheiro para pagar os acréscimos. E depois dos 2 anos, aí sim eu vou ter que fazer os acréscimos, devagarzinho, entendeu? Pô, irmão, aí fica insustentável, velho. Aí não tem condição. Beleza, rapaziada? Gostou do vídeo? Não esquece de curtir o vídeo. Nesse canal a gente te ensina a viver, irmão. É viver. Eu trago conhecimento que me custou caro, tá me custando caro pra cacete. Saber disso me custa caro pra cacete. E eu te trago esse conhecimento de graça, velho, pra tu poder fazer aí, poder viver melhor, poder não ser passado pra trás por essas grandes instituições. Beleza? Curte o vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um grande abraço. Fique com Deus, até a próxima. Fui!